Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Marcel Rassegal e estou aqui para ensinar a fazer cálculos com horas em Excel. Vamos lá para a tela? Esse arquivo ele vai estar disponível para download abaixo da descrição, tá? E aqui eu tenho a representação de um espelho de ponto. Então eu tenho o data, eu tenho a jornada de trabalho, a entrada do indivíduo, a saída, e a gente vai calcular se ele teve desconto ou se ele teve hora extra. Aqui nesse primeiro caso, a gente consegue ver que a jornada do cara é de 4 horas e nesse dia ele fez 13 horas de trabalho. Então foram horas extras que ele ganhou. Então vamos calcular as horas extras aqui. Para isso eu vou usar a função C. Então igual C. Então eu preciso olhar a condição. O que eu quero falar? Eu quero falar o seguinte. Eu preciso verificar se ele teve horas positivas. Para isso, então eu vou pegar 23, né? Vou subtrair dele 10. Se esse valor for maior que a jornada de trabalho, ele teve horas extras, simples assim. Então, se 23 menos 10, que vai dar 13, for maior que 4, ele tem horas extras. Ponto e vírgula. Como que eu calculo essa hora extra? Simples também. Eu pego a saída, subtraio dela a entrada e subtraio dela a jornada. Feito isso, se essa condição for falsa, né, porque eu estou usando a função C, então eu estou olhando o seguinte, ó, eu estou dando a condição. Se isso daqui for verdadeiro, faça isso. E se for falso, o que eu quero? Se for falsa essa condição, eu quero que exiba um traço. Então, para isso, eu vou abrir aspas, vou digitar o traço, vou fechar aspas. Tem que abrir aspas e fechar aspas por ser um texto, tá, pessoal? Aí fecho parênteses e dou um Enter. Então, simples. Ele está falando que eu tenho 0,375 de hora extra. Depois a gente formata esse campo. Então, eu vou copiar essa fórmula e vou colar ela até lá embaixo. Ó. Então, ó, repara, aqui nessa condição não deu 4 horas. Então, tem que exibir traço. Aqui também ele faltou. Ó. Então, tem que exibir traço. Vamos calcular agora o desconto. Então, vou calcular aqui embaixo só para a gente ver a função. Então, a ideia é mesmo, igual C. Esse valor da saída menos o valor da entrada do indivíduo for menor que a jornada de trabalho, quer dizer que esse cara ele vai sofrer um desconto. Então, ponto e vírgula, como que eu faço o cálculo? Da mesma forma. Saída menos a entrada menos jornada vai dar a quantidade de desconto que esse indivíduo tem que sofrer. Se não, eu quero que exiba traço. Então, entre aspas, eu digito traço. Tá? Fecho parênteses e dou um Enter. Então, está falando aqui que eu tenho horas negativas a cumprir. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então, eu colei lá. Ó. Então, repara, nossa fórmula está certinha. Vamos formatar isso daqui como horas agora. Então, vou selecionar todos esses campos, vou dar um clique com o botão direito sobre eles, vou lá em formatar célula, vou escolher, deixa eu arrastar aqui para cima, vou escolher a opção de hora, perdão, e eu tenho algumas opções de hora. A que a gente vai utilizar tem que ser essa, 37, 30 e 55, que são horas acumuladas. Quer dizer o seguinte, se ultrapassar 24 horas, ele vai somar 25, 26, 27, 28. Então, por isso que a gente vai usar essa função 37, 30, 55, tá? Clico aqui em OK, e aí ele deu esse monte de cerquilha. O que são essas cerquilhas? O Excel, no formato padrão dele de folha, ele não está preparado para trabalhar com horas negativas, né? Então a gente tem horas, minutos, segundos. Para isso eu tenho que avisar para o Excel, ó, quero trabalhar com horas negativas. Então eu vou lá em Arquivo, Opções aqui embaixo. Dentro de opções, eu vou em avançado, cliquei em avançado. Aqui no final, ó, vou clicar nessa barra de rolagem e arrastar até o final dela. Eu tenho uma opção aqui chamada, ó, usar sistema data 1904. Eu vou habilitar ele. Cliquei, habilitei e vou dar um OK. A partir de agora, eu indiquei para Excel que eu quero trabalhar com horas negativas. Ó. Então, ele já está exibindo aqui, ó, menos 30 e menos 4 horas. Vamos calcular o total de descontos que esse cara tem. Para isso, eu vou usar a fórmula soma. Igual soma, né? Seleciono o intervalo, clique e arrasto. Então, de F6 a F8. Fecho parênteses e dou um Enter. Copio esse campo e colo ele para o lado. Ele vai calcular as horas positivas. E qual que é o total de horas que esse cara tem do banco de horas dele dentro desse mês? Então, é simples. Eu vou fazer aqui igual a quantidade de horas extras menos a quantidade de desconto. Então, olhando isso, aliás, mais a quantidade de desconto, perdão. Mais a quantidade de desconto. Então, olhando
Aqui, esse cara tem 4 horas e 30. Ah, Marcelo, vamos testar aqui. Vou diminuir aqui para ele saiu às 8 horas da noite. Então, repara, ele tem 1h30 de horas extras dentro do mês. Pessoal, espero que tenham gostado dessa mais videoaula. Até a próxima!